Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Louvado seja Deus! Estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. O tema desta semana, Aliança no Sinai. Hoje, quarta-feira, Deus e Israel. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco? Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de orar por este canal, que eu não me esqueço de orar por você. Bem querido, bem querida, Deus e Israel. Estamos estudando ao longo dessa semana, então, esse relacionamento maravilhoso entre Deus e o seu povo. Deus chamou Israel para ser o seu povo. Que alto privilégio, queridos. Deus disse para Israel, olha, todas as nações da terra são minhas, mas eu quero que vocês sejam um povo especial, um povo peculiar, uma nação de sacerdotes. Que maravilha, queridos. Deus mandou Moisés dar este recado para o seu povo, para que então ele soubesse o que era ser povo de Deus. Mas sabe, queridos, quando estudamos esses textos no livro de Êxodo sobre a escolha de Israel como povo de Deus, muitas vezes pode ocorrer em nossa mente que Deus escolheu, o povo foi escolhido e eles foram forçados a serem povo de Deus. Não, querido, não foi desse jeito. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha de uma forma voluntária. Deus trabalha de forma a produzir a liberdade. O povo de Israel foi chamado para ser escolhido de Deus, mas a resposta final são eles que tinham que dar para Deus. Então, em certo sentido, o chamado não foi de forma alguma um chamado automático e concedido ali pela escolha de Deus, mas necessitava que eles cooperassem com uma resposta positiva. Bem, eu gostaria que você, querido, você, querida, entendesse que essa resposta positiva não era meramente uma resposta de boca, não era meramente dizer, olha, tudo que o Senhor mandou faremos. Não era meramente isso, mas envolvia então um relacionamento. E esse relacionamento com Deus é que definia então o que seria, na realidade, a resposta deles em relação ao chamado de Deus. Bem, queridos, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, enfatiza de que eles deveriam ouvir a voz de Deus e guardarem a aliança. Então, às vezes, alguns cristãos podem interpretar que a salvação era meio dividida no passado, então a salvação dependia de obediência no passado e hoje em dia depende só da graça de Deus. Não, não existe isso, queridos. A salvação sempre foi pela graça de Deus, no passado e no presente e no futuro. A salvação é uma iniciativa de Deus. A parte do homem não é, de fato, obedecer para ser salvo. A obediência é um fruto da fé. E nós vamos estar estudando isso mais aprofundadamente amanhã. Bem, querido, mas precisamos entender que quando nós ganhamos a salvação, tá? Nós então nos tornamos capazes de obedecer. Veja, não ganhamos a salvação pela nossa obediência, de forma alguma, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, e Deus é dele que recebemos pela fé. Mas a obediência ela vem depois então dessa comunhão, desse relacionamento. Quando passamos a andar com Deus, quando passamos a seguir o caminho de Deus, começamos a seguir as pisadas que Ele deixou para nós, então começamos a produzir obediência. A obediência é um fruto da fé, é um fruto da graça. A obediência ela só pode ser aceita desta forma. Por isso que o apóstolo Paulo então nos diz que essa situação, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele também nos diz que não podemos então obedecer se não estivermos então coligados a Deus. Mas isso, então, queridos, é requerido para aquele que está em comunhão com Deus,
Portanto, até Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a obediência e a fé caminham juntas, a fé para salvar e a obediência como fruto da salvação, como fruto produzido então pela salvação, pela relação com Deus. O apóstolo Paulo disse isso quando ele então lá em Efésios, ele no capítulo 2, ele nos diz que somos feituras de Deus, novas criaturas, para então fazermos boas obras. Bem, mas isso tudo só virá depois que Cristo faz um trabalho conosco, mediante a graça, e trabalha a nossa vida, a fim de que possamos nos tornar capazes segundo a vontade de Deus. Bem querido, bem querida, se você entendeu a mensagem, se é seu querer também escolher ser escolhido de Deus, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, mas obrigado também porque o Senhor nos deu a liberdade de poder dizer não. Mas nós dissemos sim, Senhor, para a honra e glória do Senhor. E que possamos dizer sim a cada dia com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.